Interlocutores estão dizendo que o general Mário Fernandes, que foi preso, que está preso, dizem que ele está transtornado, que ele está totalmente transtornado, desesperado, que não quer estar preso e tal e coisa. O negócio é o seguinte, gente: a Polícia Federal encontrou indícios muito graves de suspeita de um envolvimento no assassinato de um presidente e de um vice-presidente eleito, onde ele era um dos cabeças desse planejamento de assassinato, de triplo assassinato, porque tinha também Alexandre de Moraes. Por isso que ele está preso. Está preso ele, o general Mário Fernandes, está preso o tenente-coronel Rafael Martins, está preso o tenente-coronel Hélio, está preso o policial federal Vladimir e também está preso ele, general Mário Fernandes. São situações muito graves, de crimes muito graves. Agora, ele pode e ele terá a oportunidade de, inclusive, depor para a Polícia Federal, mostrando, se for o caso, a sua inocência, que não planejou, né? Porque tem um planejamento, documento, tudo escrito, planejamento, quando iam matar. Estava previsto para o dia 12, para o dia 15 de dezembro de 2022, o armamento que ia usar, tem um rastreamento da geolocalização dessas pessoas a partir dos celulares, tem conversas no WhatsApp para os sistemas diferentes do WhatsApp, um tal de Signal. Então, tem muitas provas e provas substantivas. E ele terá a oportunidade de provar que não foi nada disso, que não era nada disso. Só que vai ser difícil. E tive informações que ele já está sabendo do que o advogado de Bolsonaro falou na entrevista para Globo News, em que o advogado de Bolsonaro deu a entender que Bolsonaro não sabia de nada e que Bolsonaro, na verdade, era uma vítima de toda a conspiração, de todo o planejamento, e que os cabeças eram os generais. Então, assim, Bolsonaro já está, pelo que falou o advogado de Bolsonaro, reitero, na entrevista que ele dera na Globo News, que eles vão jogar os generais na fogueira, e salve-se quem puder. Não é? Então, a partir desse conhecimento por parte de um general que está preso, que era secretário da Presidência da República de Bolsonaro e concomitantemente general, ou eles tentam se salvar passando informações daquilo que ele tem conhecimento, daquilo que ele sabe, se é que é possível se salvar, não é? Ou Bolsonaro vai colocar esses generais na fogueira. Pelo que tudo indica, é essa situação. Viu? Tá aqui, ó. Estão dizendo os interlocutores que ele está absolutamente transtornado e que ele não vai aceitar pagar o pato. Bom, aceitar ninguém aceita, né? Mas se ele tiver que pagar o pato, ele vai. A questão é: vai pagar o pato sozinho ou vai entregar o chefe dele? Porque o chefe dele era Bolsonaro, tanto que ele era secretário especial da Presidência da República. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, meu querido, minha querida, que eu vou estar aqui para te mostrar. Inclusive, olha aqui, ó, Flávio Dino libera as emendas parlamentares, mas estabelece critérios de transparência. Você sabe que Flávio Dino suspendeu o pagamento das emendas PIX, das emendas do relator, conhecida também como emendas secretas, ah, que estava ali na monta de bilhões de reais, onde não se tinha transparência, né, necessária para a prestação de contas. Nós estamos falando de dinheiro público. E dinheiro público tem que ter o quê? Transparência, publicidade, rastreabilidade. Saber para quem foi, quanto foi e com que foi gasto esses valores. Pois bem, eu dei uma lida rápida, porque saiu agora essa decisão, na decisão de Flávio Dino. A decisão tem 65 páginas. Aí todo mundo está falando, Flávio Dino liberou as emendas, os parlamentares e tal. E lá no finalzinho ele fala assim, ó,
está sujeita à apreciação do plenário essa decisão. Mas isso não impede que haja já os efeitos imediatos da decisão dele. Então, em tese, já pode haver o pagamento de emendas para os parlamentares. Certo? Certo. Porque ele diz isso no final da decisão dele, que essa decisão está sujeita ao plenário, mas isso não impede o imediato efeito da decisão. Então, já está valendo a decisão. Só que eu não vou mentir para vocês, não. Eu vi ali a parte dispositiva das medidas finais. Flávio Dino liberou, mas ele colocou um monte de regras. Tipo assim, o presidente da Câmara de Deputados Federais, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vocês podem pagar. Só que vocês têm que observar todas essas regras aqui, de transparência, de rastreabilidade, de individualização, quem recebeu, quanto pegou, eu quero tudo. O que eu estou querendo dizer para vocês? Verdade. Dino liberou agora há pouco. Mas as regras que o Supremo colocou enquanto uma ordem judicial, se não forem observadas, não vão pagar. Mesmo com a liberação, não vai ser liberado imediatamente dinheiro de emenda para parlamentar. Por quê? Eles vão ter que organizar toda a base, toda a estrutura de requisitos e exigências que Flávio Dino faz na sua decisão. Eu vou colocar aqui a decisão rapidamente para vocês terem uma noção do que eu estou a dizer. Ou seja, está liberado, mas desde que se observe todas as regras colocadas na decisão de Flávio Dino. Está aqui a decisão dele. Vou botar grande para a gente ver melhor. Tem 65 páginas. Aí ele coloca essa parte mais final, dispositivo. Ante todo o exposto, em resposta aos pedidos formulados pela Câmara de Deputados e pelo Senado, pela Câmara de Deputados e Senado, decido, tá aqui, decido. Eu só vou te mostrar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ordens judiciais que ele decidiu em cima da liberação do pagamento das emendas secretas. 14 decisões judiciais terão que ser implementadas, respeitadas, para que possa haver a liberação do pagamento. Então, ele está liberando sem liberar. Pega o código, meu querido e minha querida. Tipo assim, eu, Supremo, não estou proibindo o pagamento de emendas, desde que vocês observem as 14 ordens judiciais que eu acabei de colocar aqui. Aí você pode pagar. Se vocês pagarem sem observar as 14 ordens judiciais que estão aqui, isso é improbidade administrativa. É crime de responsabilidade, se não, até mesmo crime comum. E vai estar lascado. É isso que Flávio Dino está falando aqui. Vou repetir. Flávio Dino liberou, sem liberar. Oh, meu pai. Olha aqui, eu vou ler algumas dessas ordens para você ter noção. Olha aqui. Primeira ordem, monitoramento da ADIM, a ação direta de descumprimento de preceito fundamental 800, visando o encerramento definitivo das práticas denominadas orçamento secreto. Se estenderá ao exercício financeiro de 2025 com a realização periódica de audiências de contextualização e conciliação, bem como novas auditorias, quando necessárias. Este monitoramento refere-se às emendas RP8 e RP9, que é a emenda PIX e a emenda do relator secreta. Olha aqui, a segunda aqui. Quanto ao cumprimento do item D
o do acordo referido, relativo a 2020, 2021 e 2022, a execução dos restos a pagar das emendas do relator pode ser retomada, desde que o ordenador de despesa, em conjunto com o órgão de controle interno, verifique formalmente que o portal da transparência contém o nome dos parlamentares, autores das indicação ou solicitadores, sendo vedado que figure como substituto o relator do orçamento. Vou resumir aqui, ele está falando em relação a 2020, 2021 e 2022. Só para você entender, não vai pagar. É isso que ele está falando. Que em relação às emendas que foram ali empenhadas e não foram pagas em relação a 2020, 2021 e 2022, se não tiver quem recebeu, quanto vai receber, não vai pagar. Ou seja, eu vou resumir o que é que aconteceu aqui para vocês em relação ao pagamento das emendas. O Congresso Nacional fez uma lei, a toque de caixa, você sabe. A lei para regulamentar as especificidades para a liberação do pagamento das emendas. Correu, aprovou lá no Senado, correu, aprovou na Câmara de Deputados Federais e tal, e tal, e tal. Aí, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira pensou que ia passar o mel no bigode do gato, do gatão, do Flávio Dino. O que Flávio Dino fez? Não negou. Aprovou a lei? Eu não vou caçar briga com esse povo, eu não vou negar. O que eu vou fazer? Pode pagar. Desde que cumpra as 14 ordens judiciais que eu estou dando aqui. É isso que aconteceu. Eles tentaram passar o migué, o mel no bigode do gato do Flávio Dino. Aí Flávio Dino fez, falou, tá bom, não vou brigar. Fez a ordem judicial, fez a lei, que bonito, tá liberado o pagamento das emendas, desde que cumpra as 14 ordens judiciais que eu estou dando aqui. Tá tudo bem. Porque a lei que eles aprovaram resolveu em parte. Se a lei que eles aprovaram tivesse resolvido o problema da transparência, da rastreabilidade dos bilhões de reais pagos com emendas, não precisaria de 14 ordem judicial nessa decisão de Flávio Dino. Bastava dizer, conforme a lei aprovada tal, observados seus requisitos, está liberado o pagamento das emendas aos parlamentares. E mais do que isso, dentre essas 14 ordens judiciais de Flávio Dino, ele tira poder. De quem, André? Ele tira poder, notadamente, de Arthur Lira e também de Rodrigo Pacheco. Porque ele diz que não pode ser monopólio das lideranças e da presidência da casa o estabelecimento de liberação de dinheiro de emendas ou não. Que o presidente, os líderes, não são superiores aos outros deputados e aos outros senadores, que são iguais, têm mandatos iguais, só recebem ali um cargo de presidente e tudo mais por uma questão administrativa da Casa Legislativa respectiva. E que não pode haver esse monopólio na mão, traduzindo para você o bom português, na mão de Arthur Lira e na mão de Rodrigo Pacheco. É isso que Flávio Dino disse. Entendeu, meu querido? Então vou repetir, tentaram passar o mel no bigode do gato Flávio Dino. O que Flávio Dino fez? Lambeu o beiço e passou o melado inteiro na boca de Rodrigo Pacheco e de Arthur Lira. Quer pagar a emenda? Pode pagar. Ó, só que obedeça às 14 ordens judiciais que eu coloquei. Se não obedecer, presta atenção. Se não obedecer, agora é ordem judicial. Tá lascado. Pega o código, meu querido e minha querida. Vou repetir para vocês uma coisa que eu já falei aqui, meu lindo e minha linda. Alexandre de Moraes está para pôr Bolsonaro na cadeia, assim como Flávio Dino está para colocar Arthur Lira na cadeia. É uma questão de tempo e operacionalização, onde você dá corda, vai dando corda.
E a pessoa só vai enrolando a corda no pescoço. Aí quando você vê, você só puxa. É que nem o peixe. Você dá a cordinha para ele, a minhoquinha para ele vai lá, cutuca aqui, cutuca ali, vai, até que uma hora ele vai com sede ao pote. E pum! E dá a bocanhada lá e você só dá a puxada, a fisgada e pronto. É mais ou menos isso que está acontecendo. Essa é a minha percepção. O que que eu acho? O que que eu acho? Eu acho é pouco, meu querido e minha querida. Pensou que ia passar o mel no bigode do gato do Flávio Dino, o Flávio Dino foi lá e matou o meu do gato. Ai, meu Deus do céu, eu tô até imaginando a assessoria do Lira e a assessoria do Rodrigo Pacheco lendo a decisão judicial de Flávio Dino. Vai falar assim: não, pelo amor de Deus, cara, pode pagar, vai ter que obedecer 14 horas judicial que tá aqui dentro. Só isso. Não precisa de muito, não. Precisa de muito, não. Ai, gente. Quando eu vi que eu dei uma lida rápida na lei, gente. A lei é meio mesa, é um imbróglio. É, né? Resolve umas coisinhas assim, outras coisinhas ali. É um meio que um imbróglio. Na hora que eu vi aquela lei, eu falei, gente, será que Flávio Dino vai cair nessa aqui? Aí agora, hoje saiu a decisão de Flávio Dino, 65 páginas, 14 ordens judicial para obedecer, para liberar. Mesmo com a lei. Pega o código, meu querido. Esse mundo não é para amadores, meu lindo e minha linda. Esse mundo é para profissionais. Se não, são engolidos, principalmente, né, pelo povo lá, um povo lá que tá liberado. Todo mundo tá falando assim, ó, tá liberado as emendas, tá? Libera, libera um centavo sem obedecer às 14 ordens judicial para ver o que que vai dar. O bicho vai pegar. O que que eu acho? Eu acho é pouco, meu lindo e minha linda. Ai, 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 vou te falar, esse Brasil varonil não é brinquedo, não, gente. Esse povo, se brincar, passa o mel no bigode, até do cachorro. Ave Maria. O que que eu acho? Eu acho é pouco. Bom, vocês sabem aqui, ó, na CCJ, que foi aprovado o PL do estrupador e tal de coisa, tudo isso só para tirar os holofotes. André, meu lindo. Pega o código. É tudo inconstitucional. Esse PL do estrupador é inconstitucional, de manda caducando do início, do meio e do fim, no crédito, no débito e no pixel. O que que ocorre? O que que ocorre? Arthur Lira está deixando acontecer tudo isso porque ele quer o voto da galera do PL. E ele tem a pauta na mão. Então ele está deixando o trem correr, tudo inconstitucional. Mas isso é para tirar os holofotes de toda a investigação da tentativa de golpe, só isso. Só que não é só esse, não. Esse foi aprovado na CCJ, vai ter que ir para uma comissão especial. Da comissão especial, se aprovado, vai para o plenário da Câmara. Se aprovado na Câmara de Deputados, vai para a comissão no Senado. Saindo da comissão do Senado, vai para o plenário do Senado. Saindo do Senado aprovado, vai para a promulgação, que é uma proposta de emenda à Constituição, mas que vou repetir, é absolutamente inconstitucional. É só para alimentar a extrema-direita, alimentar o laboratório de terrorista tipo tio França. Por quê? Porque o Supremo, se isso andar, vai derrubar. Aí o Supremo é comunista, o Supremo mata criança, o Supremo come criança, o Supremo. É para isso que eles estão fazendo. Para alimentar o laboratório terrorista, tipo tio França, e alimentar a extrema-direita no país, e Arthur Lira está deixando acontecer porque ele quer o voto deles. Olha outra situação aqui, gente, não tem lógica um trem desse, não. Foi aprovada aqui, ó, uma lei no Senado que já está indo para sanção do presidente, que aprova o Cadastro Nacional de Estimação. Olha essa postagem aqui da revista Oeste. Pega o código. Só colocou isso aqui. Internautas temem imposto sobre pets diante de lei aprovada no Senado. Lei aprovada no Senado gera temor de imposto sobre pets. Aí pronto, acabou. Aqui já está a estratégia da extrema-direita. Aí virou nas redes sociais dele. Governo aprova lei que vai cobrar imposto sobre cada cachorrinho, gatinho que você tiver. Tiver um cachorrinho, vai cobrar imposto. Tiver dois cachorrinhos, vai cobrar mais imposto. Se tiver um cachorrinho, um gatinho, vai cobrar mais imposto. E toda essa situação
Tá nas redes sociais deles. Louco, doido de jeito. E não tem nada disso. Isso é uma fake news, isso é uma mentira. É uma mentira ridícula, não é, gente? Uma mentira tosca, ridícula. Isso denota o quê? Desespero. Por quê? Eles querem tirar os holofotes do quê? De toda essa situação golpista. Aí eles inventam o ridículo, o cúmulo do absurdo. De onde que eles tiraram que vão criar imposto porque você tem cachorro, ou você tem gato, ou você tem um gato, um cachorro, gente? Isso é mentira. Tá aqui, ó. Isso é para ter um cadastro nacional de pets, para que o governo tenha, saiba os números, quanto macho, quantas fêmeas, quanto, para quê? Para políticas públicas de vacinação, de castração, visando o que também? A proteção dos animais. Vai ter o cadastro, quem é o dono, quem é o responsável para proteção e toda a situação sanitária também. Não tem nada a ver com pagar imposto, não existe isso. Só que eles fazem isso nas redes sociais deles para quê? Para tirar os holofotes dos reais problemas do nosso Brasil. Como, por exemplo, já estão voltando com a PEC da privatização das praias, das áreas de marinha. Estão voltando, tentando caladinho, na calada da noite do final do ano, aprovar lá no Senado. Vou falar para vocês. Aí esse tipo de palanquete aqui é para tirar os holofotes das situações que eles estão tentando implementar. Pra você ter ideia, esse projeto de lei aqui é desse deputado federal aqui, ó. O deputado federal Carlos Gomes, do Republicanos. Ele é bispo da Igreja Universal, aliado de Bolsonaro. Ele não está em exercício, mas ele ganhou as eleições, viu? Tem gente falando que ele não ganhou. Ele está eleito. Só que ele entrou de licença porque ele virou secretário do governo do estado do Rio Grande do Sul. Aí, como ele virou secretário, o suplente dele é da Igreja Universal dos Republicanos, também assumiu. E ele assumiu a secretaria de habitação ali, junto ao governo do estado do Rio Grande do Sul, por onde ele foi eleito. 95% de tudo durante o governo Bolsonaro, ele votou junto com o Bolsonaro, conservador, né, aquela patifaria toda. E ele é o autor do projeto. Então, esse povo, eles são tão contraditórios que eles mesmos se levantam contra eles mesmos, desde que sirva para levantar uma pauta factoide para tirar os holofotes do que está acontecendo em relação ao indiciamento de Bolsonaro e mais 36 pessoas, dentre as quais tem 6 generais, 25 militares, um planejamento de golpe de Estado, um planejamento de um triplo assassinato. Aí eles tentam criar esses factoides para tirar os holofotes do que realmente está acontecendo e do que eles vão tentar implementar. Então, isso aqui é conversa para boi dormir, ou seria conversa para tocar gado. Pois é, agora isso aqui não. Isso aqui está andando na CCJ do Senado Federal. Olha aqui. CCJ do Senado prevê votar nessa semana PEC que permite venda de terrenos da União na beira da praia. Isso aqui é elite bate palma. Ué, porque a elite tiver dinheiro, quem que não quer comprar um terreno que o fundo da casa dá na praia? Quem que não quer? Ter um terrenozinho assim, onde você olha para o fundo, tá a praia. E a praia é o quê, meu querido? Praia é um bem de uso comum do povo. Isso está no Código Civil, está na Constituição. Existem os bens dominicais, os bens públicos, os bens particulares, e existe os bens de uso comum do povo, que são as praças, são as ruas, é um mar, é um bem de uso comum do povo. Como que vai privatizar um bem do uso comum do povo, pelo amor de Deus? Por isso que é PEC. Pega o código, meu lindo e minha linda. PEC, proposta de emenda à Constituição. Porque se é uma PEC, vai mudar isso. A praia vai deixar de ser um bem de uso comum do povo. Porque pode ser vendida. E bem de uso comum do povo não pode ser vendido. E a praia vai poder ser vendida? Como vai ser isso? Por isso que é PEC, para mudar na Constituição? Para falar que aí pode? E quem que quer comprar? Ou melhor, quem que já comprou e quer legalizar? Ou melhor,
Quem que já invadiu e quer legalizar? Aí depois esses cretinos vêm falar que o problema é o movimento sem terra. Aí eles vêm falar que o movimento sem terra que é invasor. É, isso aqui, meu querido, essa proposta de emenda à Constituição, não sejamos tolinhos. Não sejamos tolinhos. Esse tipo de PEC tem endereço certo e determinado. Já tem os grupos de elite, de poder, muitos. Aliás, não, acredito que todos já invadiram áreas de marinha, áreas de praia, já fizeram empreendimentos bilionários e que agora essa PEC, falar baixinho, senão não, prende nós. Essa PEC é para legalizar aquilo que foi feito e invadido e não poderia ter sido feito. Se fosse pobre coitado lascado que tivesse invadido, nunca ia legalizar. Mas como foi grupos milionários, bilionários, de gente muito poderosa, acredito que inclusive políticos, eles vão fazer esse projeto com o endereço certo e determinado para legalizar essas invasões de área de marinha. Pega o código, meu lindo e minha linda! Entendeu, meu querido? É por isso. Presta atenção quando eu vou falar aqui para vocês. É por isso que estão voltando agora com esse projeto de proposta de emenda à Constituição. Sabe por quê? Fim de ano. Vão fazer, se necessário for, vão fazer sessões extraordinárias na calada da noite para aprovar esse projeto. E eu tenho que dizer que se não for o povo na rua, se não for o povo na rua ou dominando as redes sociais para fazer essas denúncias, vão aprovar. Porque tem endereço certo e determinado. E já vou te dizer, não foi o movimento sem terra que invadiu, não, viu? Porque o movimento de sem terra, se invadir uma terra de marinha ou uma terra de praia, é enxotado a tiro, bala e bomba. Agora, como nós estamos falando de grupos econômicos poderosos, elite, bilionário, milionário, empreendimentos que já estão prontos. Aí ninguém mexe. Sabe o que que eles fazem? Legaliza. Pega o código, meu lindo e minha linda! E o problema é o movimento de sem terra, porque o movimento de sem terra, né, aposta e tudo para dar pro pobre. Aí não pode. Agora, se for a grilagem ou invasão de terra de marinha para grandes empreendimentos bilionários, aí pode, né? Aliás, faz até PEC para regularizar a situação. Ô, meu pai! E eu tenho cara de besta. Vocês podem fazer esses discursinhos seus aí, ó, de enganar besta, mas aqui não engana, não. É por isso que tem gente que gosta daqui. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, vai se lascar. Por falar nisso, eu vou colocar aqui a fala do deputado federal que falou há 6 meses, quando tentaram aprovar e não conseguiram por causa dos movimentos das redes sociais, notadamente. Não conseguiram. Agora voltaram no final do ano para fazer na calada da noite. Ali, ó, sessão extraordinária, na calada da noite, e vão aprovar. Ah, não, André, eu tô brincando. Meu querido, se fosse o movimento sem terra, era tiro, bala e bomba. Como é a elite, vamos legalizar na calada da noite. E quem são os principais articuladores? A direita e a extrema-direita, quiçá Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Será por quê? Será que nós temos sócios em empreendimentos imobiliários?
irregulares, ilícitos, ilegais em áreas de marinha, privatizando praias? Ah, será? Ah, meu pai, tem gente que é besta, viu? Ainda bem que nós não é, né? Porque nós encara a verdade. É dura, mas pelo menos nós não é besta. Vamos ver aqui a fala boa do Túlio Gardel. Presidente senador Flávio Bolsonaro, colegas que acompanham essa audiência, primeiramente dizer que é muito preocupante ver uma PEC dessa natureza sendo discutida, senadora Leila, em um momento tão trágico como esse. A gente tem observado o desastre no Rio Grande do Sul, tem observado que a legislação ambiental vem sendo flexibilizada em alguns estados, e a maior preocupação é que a gente abra espaço para que isso aconteça nessas cidades, né, e nessas comunidades, muitas delas inclusive de pescadores, que sobrevivem porque lá existe manguezal, porque lá existe restinga. Então, eu queria deixar bem claro uma coisa, senador. Primeiro que terreno de marinha, quando a gente fala, não é um terreno que é da marinha. Terreno de marinha é um terreno da União. E terreno da União é terreno do povo brasileiro. Importante deixar isso esclarecido, porque as pessoas confundem. Pensam que o terreno de marinha é um terreno onde a marinha tem autoridade e faz o que bem quer. E não é assim. Esse é um ponto. Um outro ponto, senador, é que a gente sabe a quem interessa essa PEC. A gente viu, inclusive, um jogador de futebol, Neymar, fazer propaganda de um empreendimento, tomando como certa a aprovação dessa PEC. Um empreendimento com investimento bilionário nas praias do Nordeste. E é importante a gente dizer que flexibilizar a legislação ambiental é um risco para o nosso país, mas é um risco também para as pessoas que moram nas cidades costeiras, que é grande parte da população brasileira. A gente está indo contra o mundo todo, que preserva suas florestas, que preserva suas encostas, que cuida do seu litoral. E aqui no Brasil a gente quer acabar com um território que é destinado à União cuidar dele. E todos nós sabemos, senador, que só a União tem a capacidade de cuidar. É a União que consegue fazer o controle, fiscalizar através das instituições como IBAMA, ICMBio, até a própria Marinha ajuda nisso. E quando a gente tira da competência da União a gestão desses espaços e atribui ao município ou à iniciativa privada, você está deixando com o órgão mais frágil, ou então com as pessoas que a gente não sabe se tem responsabilidade com aquele ecossistema, deixando nelas a capacidade de gerir, de fazer essa gestão. E essa é a grande preocupação, porque hoje o terreno de marinha ele impede a alienação e o pleno domínio desses territórios. A gente sabe também, senador, que é nos municípios que existe a barganha política. E ali está mais suscetível à corrupção, que está mais suscetível ao acordo que se faz ali entre um empresário, né, e uma grande empresa e um prefeito. Isso é a realidade, essa é a realidade do Brasil. Então eu queria dizer aqui que esse projeto de lei, ele trata de um problema que existe, de fato, que é a titularidade da propriedade de muitos desses moradores que estão nesse terreno de marinha. Se a gente tem um problema fundiário, a gente não resolve um problema fundiário com a PEC, mudando a Constituição. A gente resolve esse problema com investimento, com georreferenciamento dessas terras, fazendo trabalho socioeconômico com essas famílias que moram ali, para entender quem está lá, há quantos anos está lá e se ela tem direito àquele território. E não é isso que está sendo feito aqui. Está se vendo um problema e querendo mudar todo o ecossistema para resolver um problema que a gente pode resolver de outra forma. Mudar a Constituição para acabar com o terreno de marinha vai sim privatizar as praias. E é lógico que o texto diz, mas onde é que está no texto que vai privatizar as praias? Um texto que está sendo debatido há tantos anos, o senador bem colocou aqui, que esse texto vem sendo debatido há 11 anos. Olha, senador, um texto, o tempo de debate de um texto não diz a qualidade do projeto. A gente tem projetos horríveis aqui que tramitam há 10, 15 anos. Tem um projeto, por exemplo, de 2004, projeto PL 41 de 97, que proíbe atribuir nomes próprios a animais.
tramita aqui. Esse projeto é bom, é horrível. Você não pode chamar seu cachorro pelo nome próprio, porque o projeto proíbe, se fosse lei. Existe um outro projeto aqui, é o 6167, que dá porte de arma a todos os parlamentares. É um projeto terrível. Só pelo fato desses projetos tramitarem há muito tempo aqui, não quer dizer que os projetos sejam bons. Assim como esse projeto é terrível também. É terrível para o meio ambiente, é terrível para as pessoas, é terrível para as comunidades. Então, senador, tive a oportunidade de ser presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária, e eu sei o que é um problema fundiário. Em Pernambuco existem mais de 600 assentamentos e acampamentos, e a gente sempre fez um trabalho para regularizar, para dar o título de posse daquelas famílias, para que elas tenham direito àquela terra. Se a gente tem um problema como esse no nosso país, a gente não resolve ele com um PEC. Existe muito interesse econômico atrás desse projeto de emenda à Constituição, senadora Leila, e é importante que a gente fale sobre isso na Comissão do Meio Ambiente. Esse projeto que tramita há muito tempo aqui é muito ruim e muito prejudicial. Aqui falaram representantes de diversas entidades do governo federal, a SPU, o Ministério do Meio Ambiente, comunidades de pescadores. As únicas pessoas que foram favoráveis foram os prefeitos, que querem fazer a gestão desses territórios. E é lógico que eles querem fazer, querem mais poder, querem dizer o que pode ser construído ali e o que não pode. Assim como os empresários, se colocar um empresário para sentar aqui, dono do setor hoteleiro, ele vai dizer que é um projeto bom, porque ele vai querer adquirir aquela área para aferir lucro. Então, essas áreas de restinga, as áreas de manguezais, as áreas que estão preservadas hoje porque são de competência da União administrar essas áreas, elas só existem porque existe fiscalização e controle. Se a gente tira a capacidade da União de fazer a gestão dessas áreas, a gente compromete esses biomas que hoje dão sustentação a essas cidades que ficam na costa, na beira do mar, na beira dos rios. Eu quero agradecer a cada um que participou aqui pelas falas, pelos comentários. Eu queria dizer que hoje a gente não devia estar tratando da PEC, de uma PEC que acaba com o terreno de marinha. A gente devia estar tratando da PEC do clima, da PEC 37 de 2021, tendo em vista o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e em outras cidades. No Recife, morreram mais de 100 pessoas vítimas de alagamentos e soterramentos, na região metropolitana toda. Na cidade do Recife, foram 52 pessoas que morreram soterradas em virtude de deslizamentos de barreiras, de soterramentos e de alagamentos. Isso está acontecendo com mais frequência no Brasil. Não tem como negar a ciência para a gente compreender os efeitos das mudanças climáticas. Elas acontecem, as pessoas estão sofrendo e o Brasil tem muitas cidades suscetíveis a esses fenômenos climáticos extremos. São quase 2.000 municípios brasileiros suscetíveis. A gente não tem como negar a ciência a ponto de ignorar que a temperatura dos oceanos, como foi bem dito aqui, tem aumentado drasticamente. Bom, então, meu querido, é essa situação. Em maio, eles colocaram essa situação para tentar aprovar a PEC de Marinha, que é a privatização de áreas de praias. É a PEC de Marinha relacionado ao mar. Não é PEC, não é área da Marinha, é área de Marinha relacionada ao mar e não área da Marinha. Não pertence a Forças Armadas Marinha, é da União. E é um bem de uso comum do povo, caracterizado como um bem de uso comum do povo. A areia, que é a praia, qualquer pessoa pode entrar, sair, usufruir. Com essa PEC, vai ter empreendimentos que vai privatizar a área ali dela. Aliás, já existe isso. Essa PEC tem endereço certo e determinado. É para legalizar grandes empreendimentos que já estão feitos e já estão ali meio que privatizando essas áreas. Como o próprio Neymar. Já está pronto o empreendimento, já está funcionando. Quilômetros de locais onde você não tem acesso mais à praia, só tem acesso quem se hospedar no hotel. Quem se hospedar lá naquele hotel vai ter acesso àquela praia, senão você não tem acesso. Então, isso é para legalizar invasores de áreas de marinha, invasores de regiões de praia que cercam tudo e o povo não tem mais acesso. E nós estamos falando do movimento sem terra? Não, porque o problema é o movimento sem terra, não é? Não, não é o movimento sem terra, não, meu querido. O movimento sem terra vai em locais para trazer justiça social.
trazer a função social da propriedade. Não é exploração turística para ficar mais bilionário, mais milionário, não. E esse projeto tem endereço certo e determinado. E muito dificilmente não será aprovado. Só vão recuar, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Só vão recuar se tiver as redes sociais em peso, dizendo não à PEC da privatização das praias. Se tiver um movimento social em peso, não precisa ser nem nas ruas. Hoje em dia, se for nas redes sociais e dominar, eles já recuam. Se não tiver, eles vão aprovar na calada da noite, nesse mês de dezembro. Por quê? Tem endereço certo e determinado, que são grandes grupos econômicos, a elite brasileira, que construiu empreendimentos turísticos nessas regiões, já privatizando e que precisa regularizar. É isso que está acontecendo. E voltaram novamente. Esse projeto, presta atenção no que eu vou te explicar. Tem projetos que eles vêm para tentar tirar os holofotes de determinadas situações que estão ocorrendo, como é o projeto de lei do estuprador. Ele é absolutamente inconstitucional. E ele vem só para tentar tirar os holofotes dos indiciamentos de Bolsonaro e sua organização criminosa pela tentativa de golpe. Ponto. Esse outro projeto, Andréa, não. Presta atenção no que eu vou te falar. Esse outro projeto, não. Esse projeto pode ser considerado constitucional pelo Supremo. Mas como assim, Andréa? Privatizar as praias, meu querido? É a realidade fática. Eu não estou dizendo que ele é constitucional porque eu acho que ele é constitucional. Não é isso. Mas já tem centenas, quiçá se brincar, milhares de empreendimentos já construídos, já feitos. E o Supremo não vai poder, em sede de controle de constitucionalidade, pegar uma PEC dessa e falar é inconstitucional, acaba com tudo. Não vai ter como. Por isso que eu te digo, a galera está construindo e a todo vapor. Porque quando isso chegar no Supremo Tribunal Federal, o Supremo não vai poder falar destrói tudo, não. O Supremo vai falar o que já tem, já está posto. Não tem como a gente falar que vai destruir. O que já tem já está posto. A partir de agora que não pode. Você pegou o código? É isso. Porque vai ser uma realidade material já concretizada de empreendimentos turísticos de tudo quanto é lado. E o Supremo não vai poder, passa uma patrola e destrói tudo. Não vai poder fazer isso. Você está pegando o código? Por isso que eu estou falando que tem endereço certo e determinado, e não tenha dúvidas, na minha humilde opinião. Tem, inclusive, deputados e senadores que já estão se associando, né, a esse tipo de empreendimento ali, ó, para tirar uma casquinha, porque vai ser uma realidade que o Supremo não vai poder falar, passa a patrola e destrói tudo, ó. Não é brinquedo, não. Então, é isso que está, ó, ocorrendo. Entendeu? Pegou o código? Então, é isso que está ocorrendo. E só vão recuar se tiver as redes sociais em peso. Só que tem um detalhe, né, gente? Vocês acham que eles voltou esse mês por quê? Meio de praia. Ou meio de praia. Que tô doida já. Mês de dezembro. Todo mundo está envolvido com Natal, Papai Noel, presente, é festa, é peru. Enquanto isso, eles estão lá, ó. Ó. Quando vê, acordou, aprovou. Tem que ficar antenado. Eu estou antenado aqui todo dia. Tem que ficar antenado, mas já vamos começar o movimento. Tem que crescer esse movimento. Não a privatização de praias. PEC da praia, não. Tem que haver esse movimento. Comenta aí, e as redes sociais têm que ser tomadas novamente disso. Senão eles vão aprovar. E para desconstituir isso no Supremo vai ser do jeito que eu estou falando. Vai regularizar o que está posto. Daqui para cá que não vai poder mais. Aí todo mundo já está fazendo tudo agora. Neymar que o diga. O Neymar é a maior prova disso, gente. Ele já construiu tudo, já quilômetros, privatizando praia.
E não é só ele não, vários outros empreendimentos, eles querem o quê? Só a regularização do que é deles, o resto que se lasque. Pega o código, meu lindo e minha linda. Enquanto isso, olha aqui o que saiu agora, ó. Uma nova informação e boa positiva. Emplacamento de veículos sobe 15% no Brasil com alta procura por 0 km, diz presidente da Anfavea, sei lá como é que é isso, gente. A expectativa é de que até 31 de dezembro o setor automotivo some mais de 2,6 milhões de itens de identificação instalados. Ou seja, aumentou a venda de veículos no Brasil. Isso aqui no Brasil é um sinalizador de crescimento econômico, porque como o transporte público no Brasil é uma catástrofe, para não dizer outra coisa, é uma catástrofe. O transporte público no Brasil é humilhante. Chegou o horário de pico, 6 horas, onde o povo quer chegar em casa para descansar, muitas vezes tem que ficar 2 horas, um ônibus lotado, tudo lotado. Aí todo mundo quer ter seu carro, quer ter seu veículo, para ter um mínimo de paz e chegar logo em casa, é ou não é? Então, esse aqui é um indicador de crescimento. Até porque nós estamos com uma das menores taxas de desemprego hoje. Só não dá para entender os juros altos, né? Que ao invés do Banco Central diminuir, só cresce. Mas dá para entender, né, gente? É especulação. Notadamente, depois que o Lula disse que vai cortar mais no lombo de quem tem, e o mercado ficou doido, 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 doido. E começou a sabotar Lula, né? Mais do que já sabota. E falar nisso, eu quero colocar essa fala aqui do Lindenberg sobre isso. Para a gente ficar consciente, não ser besta e ser manipulado por esse povo, não. Olha aqui a fala Lindenberg, vamos ver. Eu queria pedir para você compartilhar esse meu vídeo, porque eu quero explicar o que está por trás dos ataques do mercado ao plano apresentado por Lula e por Haddad. Tem especulação braba. Jogaram o dólar a R$6. E o pior é que o Banco Central de Roberto Campos Neto está de braços cruzados. Você sabe que no governo Bolsonaro eles fizeram 127 intervenções para segurar o preço do dólar. Agora, no governo Lula, só 2. O que eles queriam, na verdade? Eles queriam que o plano apresentado fosse todo em cima do mais pobre. Eles queriam desvincular o salário mínimo da Previdência e do benefício de prestação continuada. Uma maldade. Imagina um aposentado receber menos que o salário mínimo. Um idoso, uma pessoa com deficiência do BPC. Eles queriam desvincular a saúde e a educação das receitas constitucionais. Agora, o caminho que o Lula optou foi o caminho correto, pessoal. Primeiro, mexendo em privilégios dos militares. Você sabe que tem militar que se aposenta com menos de 50 anos. Um trabalhador da iniciativa privada se aposenta, tem que ter 65 anos de idade. Você sabe que tem casos aqui, que militares expulsos, eles recebem pensões. Tem transferências de pensões, tem super salários que entrou na proposta, tem limitação às emendas de parlamentares, que cresceram muito, está na proposta do governo. Tem limitação para desonerações e isenções. Hoje, no Brasil, são 540 bilhões de benefícios tributários para grandes empresas. E tem mais, pessoal. A reforma da renda. Aqui é que eu quero a ajuda de vocês. Nós temos que vencer essa batalha de comunicação, porque a decisão do Lula foi fantástica. Isenção até R$5.000. Sabe quantas pessoas vão ser beneficiadas com isso? 20 milhões de pessoas. Diminuição da tributação de quem recebe entre 5.000 e 7.500. 16 milhões de pessoas beneficiadas. Ao todo, 36 milhões. E como é que a gente vai compensar isso? Tributando mais 100 mil pessoas muito ricas que pagam muito pouco imposto. Uma tributação de 10% de quem recebe acima de R$1 milhão. Você sabe que um professor que recebe R$6.000 paga 27,5%. Mas, infelizmente, tem gente, diretor de banco, que recebe a título de lucros e dividendos, que paga 0 de tributação. Então, veja, você vai cobrar de 100 mil pessoas para beneficiar 36 milhões de brasileiros. Mas o mercado não quer isso.
Eles não querem tributação dos super ricos. Eles queriam que a corda arrebentasse toda em cima do trabalhador, em cima do mais pobre. Quero dizer outra coisa a vocês, pessoal. A gente manteve nessa política a valorização real do salário mínimo. Você sabe que em Temer e Bolsonaro não teve valorização real do salário mínimo. Aqui foi mantido. Todo ano vai ter valorização real do salário mínimo. Olha, ajude a disputar com essa turma, tá? Nós temos que defender o que o Lula apresentou. Não é aceitável o que esse mercado queria impor aos brasileiros. Um ajuste em cima do povo mais pobre, da saúde e da educação. Lula marcou um golaço, pessoal. O que ocorre? O mercado ficou nervoso. Ficou nervoso porque Lula não tirou do BPC. Ficou nervoso porque Lula não tirou dos aposentados e pensionistas que já ganham a miséria. O BPC, eu falei aqui para vocês, eu fiquei revoltada com a mídia corporativa, que todo dia falando que Lula tinha que cortar e tinha que cortar do BPC, e falava rindo. Cortar do BPC é tirar da boca de quem não tem nem o que comer em casa direito. BPC é um benefício para idoso a partir de 65 anos de idade, que não tem aposentadoria, não tem nada, e pobre. É para pessoa com deficiência, incapaz para o trabalho, pobre, que não tem renda, não tem de onde tirar. E eles queriam, porque queria todo dia, de manhã à tarde à noite, todo dia. É porque tem que cortar do BPC, porque o BPC. Quando não era o BPC, era do Bolsa Família, porque o Bolsa Família, o aposentado, o pensionista. Aí quando o Lula não tirou deles, aí pronto. Aí o dólar foi lá para cima, a mais de R$ 6. Tudo por quê? Porque era o mercado ali chantageando Lula. E assim, gente, pelo amor de Deus, é um governo progressista, é um governo de esquerda, que tem como a pauta ideológica, principalmente, o princípio da igualdade, para trazer justiça social. E para trazer justiça social num país onde 1% da população tem quase que 70% de toda a renda do país, 1% da população no Brasil detém quase 70% de toda a renda do país, tem que ter um governo que realmente venha trazer programas sociais, benefícios sociais, de inclusão social, de inclusão de capacidade profissional, de capacitação profissional, de educação, para diminuir essa desigualdade e trazer justiça social. Por isso que o povo escolheu e votou num governo de esquerda, para tentar trazer esse campo, minimamente que seja, de igualdade. Porque, vou falar uma coisa para vocês, a direita, a extrema-direita, quer para a elite, quer para eles, e às vezes eles nem são elite, mas eles puxam tanto o saco da elite, é o pobre branco metido a besta que acha classe média, é o classe média besta que acha que é elite, que enquanto isso a elite fica lá fazendo todo mundo de besta e dominando tudo. Então, é necessário. E assim, eu não sei por que o mercado se espantou. Eu não sei por que a mídia corporativa ficou, governo de esquerda. E o governo de esquerda faz isso, tenta proteger o mais vulnerável, tenta tirar de quem tem para dar para quem não tem. É isso. O neoliberal tem, o neoliberal, bonito, muito bonito. Entre eles lá, tem nas mesmas condições. Entre o que não tem possibilidade nenhuma, tem que ter o governo para ajudar. E é isso que Lula fez, e não me espantou nem um pouco as ações dele. Pelo contrário, me espantaria muito se ele tirasse do pobre, principalmente do BPC. Só que lógico que tem uma estratégia por trás disso. Eles queriam que Lula tirasse do pobre para quê? Para depois jogar na cara de Lula em 2026, para ele não ganhar as eleições, que ele tirou do pobre. É isso que eles iam fazer. Eles colocaram Lula numa sinuca de bico para Lula tirar do pobre. Se Lula tirasse, eles iam bater palma agora. Só que em 2026, nas eleições, eles iam jogar na cara de Lula. Você fala que é de esquerda, progressistas, mas tirou do pobre? Como é que é isso? Para quê? Para que o candidato deles
de direita ou de extrema-direita consiga derrubar Lula na reeleição em 2026. Isso tudo é estratégia. Esse ponto, esse povo, acho que é, eu não sei, deixa para lá. Esse povo não dá ponto sem nó. E é isso que eles queriam. Eles armaram uma armadilha e se Lula caísse, eles iam bater palma agora. Mas em 2026 ia jogar tudo na cara de Lula para que ele perdesse o voto do povo que o elegeu em 2022. Era isso, era essa a estratégia. Não se engane. Porque eles não estão satisfeitos. Eles querem só para eles. Só a elite quer só para ela, mais-valia para ela, a classe média, os cargos para ela, a mamata para ela, os privilégios para ela, os status sociais para ela, o reconhecimento social para ela. E para o povo, se dependesse deles, faria que nem Bolsonaro. O povo voltaria para a fila do osso. Simples assim. Enquanto isso, Lula está trazendo resultados positivos para a economia. E mesmo assim, tem os sabotadores de plantão de tudo quanto é lado, inclusive em relação ao Banco Central, que hoje é independente. Independente de quem? Do povo e do governo, mas totalmente subserviente aos grandes bancos. Tanto que não ajuda o governo, poderia ter ofertado e colocado no mercado dólar para diminuir o dólar e não fez isso. Deixa a bomba estourar. Para quê? Para depois deles virem e falar assim: ai, a culpa é de Lula. Ai, Lula que é o culpado. Lula não sei o quê. Por quê? Porque Lula está tentando tirar um pouquitozinho do orçamento para o mais pobre. Aí a elite fica nervosa, nervosa, nervosa. Pelo amor de Deus, gente. Ainda bem que a gente tem Lula como presidente, né? E ele conhece todos esses movimentos de cor e salteado. E ele sabe de tudo isso que eu estou explicando. Essa é a minha esperança. E pode chorar, pode espernear, pode não sei o quê. Lula sabe o que faz. E ele não vai entregar o Brasil para a extrema-direita em 2026. Ai, André, vai ter que fazer aliança com o centro e tal, tal. Vai ter que fazer aliança com o centro e vai fazer. Mas não vai entregar o Brasil para a extrema-direita novamente. Não vai. E esse é o Brasil que nós temos. Esse presidencialismo de coalizão. É isso. Ou faz aliança ou se lasca. E leva o povo também para ser refém, notadamente dessa extrema-direita que está aí para destruir, para sucumbir, para destruir os marcos civilizatórios e trazer absolutamente só retrocesso. Por isso, tanto ataque também em relação ao Supremo Tribunal Federal, que destrói, enquanto eles estão fazendo, construindo, o Supremo chega nele, o Supremo fala, é incondicional, não vale nada. Por isso, tanta violência, tantos ataques, não só ao Supremo Tribunal Federal, bem como ao governo Lula, que tenta governar para os mais vulneráveis. É verdade, governa pouco, mas governa dentro daquilo que ele consegue. Porque se ele tentar, de fato, de verdade, governar para o povo, para o mais vulnerável, o mercado derruba Lula. É. Já deram golpe, gente. Já deram golpe em 2016 em Lula, já deu golpe em 2018, em 2016 em Dilma, 2018 em Lula. Para eles der outro, não falta nadinha. Até porque as mídias corporativas, as TVs, está tudo na mão de quem? Da elite. Pega o código e vota assim, Lula Tetra 2026 e pronto, acabou. E aqui é o quê? Sem anistia. Entendeu? Pega o código. Lula Tetra 2026. E aqui é sem anistia. Pega o código. Dino, vai pra cima do Lira, eu autorizo. Moraes, eu autorizo. Bota logo na cadeia esse povo. Para de conversa, fiado. Ô, Gonezinho, cadê você, meu filho? Aparece de vez em quando. Paulo Gonet, meu filho, vamos agir. Aqui é o seguinte, do jeito que vai e volta. E aqui não, jacaré. Aqui não, jacaré. Opa. Olha que eu chamo Xandão. Se cuida. Tchau, tchau.